Fala, vascaínos e vascaínas, ligados e ligadas aqui no nosso querido e amado Imprensa Vascaína. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, é muito bom ter você aqui comigo em mais um vídeo aqui do canal. Deixa o like, compartilha, espalha para geral, de segunda a sexta, né? Hoje é de segunda a sexta, tem os nossos vídeos sempre às 9 horas, e hoje aqui o nosso pós-jogo, né? Ontem o jogo acabou, já era 10 horas da noite, e aí tive que dormir para ir ao trabalho. E agora sim, gravando o pós-jogo aí, ó o Vascão, ó. Ó o Vascão, ó. De olho na Libertadores da América, tá? Então, recapitulando, de segunda a sexta, tem sempre vídeos aí das notícias do Vasco da Gama, sempre às 9 horas. E sempre vai ter pós-jogo. Quarta-feira agora, como o jogo vai acabar às 9 horas, a gente vai fazer um pós-jogo ali depois, a partir das 9h30. Vamos acompanhar a coletiva e tudo mais. Agora, quando o jogo termina à tarde, por exemplo, vai ter um jogo do Vasco na Sul-Americana que é 9h30 da noite. Aí complica mais um pouquinho, até para eu dormir, acordar no dia seguinte. Aí eu vou fazer na quinta-feira, sempre ali na parte tarde e noite. Beleza? Então, ó, vamos ver aqui o que foi falado, né? Ontem o Renato falou, aliás, o Renato deu uma no Dan Lessa, né? O Dan Lessa falou assim: tá resfriado, Renato? Renato, não, tô com dor de dente. Então, ó, vamos ver aqui a análise da vitória do Vasco, né? E depois vamos ver a coletiva do Renato e também vamos ver também a zona mista, né? Que a Vasco TV disponibilizou a zona mista. Análise vitória do Vasco retrata a eficiência de Renato para pontuar mesmo em atuações sem brilho. Discordo, acho que teve algumas atuações com brilho ontem sim. Foram necessárias 15 rodadas, mas o Vasco, enfim, não sofreu gols na atual edição do Campeonato Brasileiro e fez um importante dever de casa ao vencer o Atlético Paranaense por 1-0 na noite do último domingo em São Januário. Um jogo que retrata a capacidade de Renato Gaúcho de pontuar em duelos difíceis, mesmo sem grandes exibições. Cara, eu discordo frontalmente do GE. Achei que o Vasco ontem fez um bom jogo, tá? Um dado curioso também mostra a importância de uma defesa de 30 gols sofridos em 29 jogos no ano, finalmente não ser vazado. Isso é muito bom, de fato. Não foi vazado na Sul-Americana, né? Também nem agora no Brasileirão. O Vasco não conseguiu uma vitória pelo placar de 1-0. Incríveis 390. Não, o Vasco tomou gol, verdade. Foi gol contra, verdade. Incríveis 397 dias, ainda com o Fábio Carille, que conseguiu o resultado diante do Puerto Cabello. Caraca, isso é inacreditável, né? Foram 3 pontos cruciais, né? Que falou o Renato, falou, né? Foram 3 pontos cruciais e um Campeonato Brasileiro achatado, marcado por um equilíbrio impressionante na pontuação. A equipe vascaína chegou a entrar na zona do rebaixamento, isso é verdade. Ao longo da rodada, o Vasco começou o jogo na 17ª colocação, devido à combinação de resultados, mas o triunfo jogou para perto da zona de classificação da Conmebol Libertadores. O Vasco, de 17º, caiu aí para o 8º lugar, né? Foi para o 8º lugar. Cada ponto é valioso e aparece com o Renato, que ostenta uma pontuação de G4, né? Desde de sua chegada. O aproveitamento contra os 5 primeiros colocados é ainda mais impressionante. Agora são 4 vitórias e um empate, né? Venceu o Fluminense, o Atlético, Palmeiras, São Paulo, empatou com o Flamengo. O jogo aí, Renato Spinelli, né? Na vaga para ter uma presença na área. O Spinelli que jogou na Sul-Americana e jogou no Brasileirão ontem, né? O Vasco ele quase fez um gol de cabeça, inclusive, que aquela bola ficou naquela dúvida se entrou ou não entrou. Acho que o único defeito do Vasco ontem foi o seu posicionamento defensivo, né? Os jogadores do Atlético aí tiveram algum certo espaço no primeiro tempo. No segundo tempo, o Renato conseguiu ajustar isso. E vou te falar, cara, o Atlético até ensaiou uma pressão no final, como destacou o GE, mas só levou perigo mesmo no último lance, né? Foi aquela cabeçada, uma falha geral do sistema defensivo do Vasco, quase levou o gol. Mas que bom aí que a gente conseguiu ter essa pontuação, essa vitória, que foi super importante. Vamos ver aqui então a análise do João Almirante, né? Depois vamos ver a entrevista do Renato Gaúcho. Já deve estar aqui já. Vídeo alto do João Almirante. Peço comercial da Sadia aí. Vamos ver o João Almirante. Depois Renato Gaúcho. E por fim, a gente vai ver a zona mista, tá? Deixa eu pegar aqui. Jogo de Tidão. Esse aqui. Do Renato é do João Almirante aqui. João, fala ou não fala, Brasil? Meus amigos, minhas amigas, fim de jogo em São Januário.
E depois de 397 dias, o Vasco volta a vencer uma partida por 1-0. A última tinha acontecido contra o Puerto Cabello, lá na Sul-Americana, no ano passado. O técnico era o Fábio Carille, depois veio o Felipe Maestro, né? Vocês vão se lembrar. Depois o Fernando Diniz, que passou aqui pelo Vasco sem vencer nenhuma partida de 1-0. E hoje, finalmente, o Vasco conseguiu a vitória clássica pelo placar mínimo e sem sofrer gols. É a primeira partida também do Vasco sem sofrer gols nessa atual edição do Campeonato Brasileiro. Não foi um grande jogo do Vasco, mas a vitória me pareceu muito justa. Grande João Miranda. Fala, rapaziada, estamos aqui de volta no pós-jogo do GE para falar dessa vitória sobre o Atlético Paranaense, confronto direto ali pela última posição de Libertadores, né, pela 5ª posição, atualmente ocupada ainda pelo Atlético Paranaense. Com essa vitória, o Vasco pula para a 8ª colocação, com 20 pontos, a 3 pontos do Atlético, a 4 pontos do São Paulo, que está ali no G4, né, na última vaga direta para a Libertadores. Então o Vasco consegue, finalmente, né, se colocar ali numa condição de, em uma rodada, poder estar acessando uma das vagas para a Libertadores. Verdade. Mas, por outro lado, como é um campeonato muito achatado, o Vasco também está a 3 pontos da zona de rebaixamento, o Grêmio na 17ª posição, com 17 pontos. Então é um campeonato muito equilibrado, que todo jogo vale muito, cada ponto é muito valioso, e hoje, num confronto direto, dentro de casa, a gente fez a nossa parte, né? Que era o mais importante. Até mais do que jogar um grande futebol, o Vasco precisa de resultados. É disso que a torcida se alimenta, é disso que o time se alimenta, e é só com vitórias que o time vai ganhando uma casca competitiva e vai se acostumando a vencer e se incomodando cada vez mais quando o resultado positivo não vem. E disse ali na introdução que me pareceu uma vitória justa do Vasco, o Vasco que começou muito bem ali o primeiro tempo, os primeiros 10 minutos, com 5 minutos já tinha criado 3 ótimas situações de gol, uma muito clara com o Spinelli, que foi a opção do Renato no time titular, pegou até alguns de surpresa, mas eu já imaginava que o Spinelli podia pintar nesse jogo, porque a tendência era um jogo de contexto para ele, né? Pelo menos de início. O Vasco teria mais a bola, né? Ficaria ali circundando a área do Atlético e chovendo bola na área para aproveitar justamente a presença do nosso atacante argentino, e o plano quase deu certo de início, né? Um ótimo cruzamento ali da esquerda do Andrés Gomes, e o Spinelli cabeceia, queima-roupa, o Santos faz uma baita defesa, mas me permitindo aqui uma pequena corneta, é tipo de bola que o centroavante não pode dar nem chance do goleiro encostar, né? Ele estava ali muito bem posicionado, tem esse mérito, mas acaba não tirando tanto do Santos, que consegue fazer a defesa ali até em 2 tempos, né? Fica uma dúvida ali se a bola entrou ou não. Acho que não. A câmera que eu vi ali já de início me deu a sensação de que se entrou, entrou uma parte, não entrou toda. Mas, enfim, o Vasco começou com esse cruzamento e com o Spinelli ali mostrando um pouco da ideia, né, do que poderia ser o jogo. Depois teve um outro lance com o Spinelli, né, um cruzamento da direita do Puma por baixo, que ele acaba pegando meio mascado ali, mas era uma jogada interessante. Teve uma bola de escanteio também desviada de cabeça ali no primeiro pau, que vai pegar na trave do Atlético Paranaense. E o Vasco, enfim, manteve um bom ritmo de construção e de criação de boas situações ao longo do primeiro tempo, mas era um jogo muito franco, né? O Atlético, quando recuperava a bola, acelerava, pegava ali a defesa do Vasco meio desorganizada, com 2 volantes e o Rojas, né, ali na frente. O Rojas participando pouco dessa fase defensiva, o Renato até brigou bastante com ele. O Hugo tendo que cobrir muito espaço no meio-campo, né? O Thiago Mendes, a gente já vai chegar nele, porque foi o autor do nosso gol, e um belo gol da vitória. Não tem tanto mais aquela vitalidade também para combater muitas vezes, então o meio ficava muitas vezes desprotegido, o Hugo tendo que... Amizade, futebol. O ruim do Thiago Mendes é a parte física, né? Infelizmente... Controle das finanças da parte física dele, mas ele joga uma bola redondinha. Fala, João. Muito grande. Como eu disse, o Rojas sem participar da fase defensiva. Então, quando a gente estava desorganizado, o Atlético encontrava alguns espaços na entrada da área para finalizar. Teve um chute do Luiz Gustavo ali no primeiro tempo. Enfim, e algumas situações ali
que eles poderiam ter levado mais perigo, né? Teve logo no princípio, uma bola que se não me engano, é o João Cruz ganha em cima do Cuesta, consegue rodar para cima do Cuesta ali e bate cruzado, o Léo Jardim faz uma boa defesa. Enfim, era um jogo franco, que o Vasco construía bem, jogava bem com a bola, dá para se dizer, mas sem a bola, às vezes, ficava exposto e o Atlético tinha ali as suas oportunidades. É bom lembrar que é um Atlético também que veio aqui a São Januário, além de ser um freguês histórico do Vasco aqui no Rio, só venceu uma partida e nessa partida não tinha público. Foi lá na estreia do Ramon Dias em 2023. Para além disso, o Atlético veio muito desfalcado, né, de jogadores importantíssimos. Esquivel, Benavides, 2 titulares, e também, especialmente, o Viveiros, artilheiro do campeonato, responsável por quase 50% dos gols do Atlético Paranaense. Então, o Atlético veio muito desfalcado, é um freguês de São Januário e é também um péssimo visitante até aqui no Campeonato Brasileiro, 4 pontos, a mesma pontuação que a nossa, mas é o melhor mandante do campeonato e até por isso está ali bem posicionado ainda na tabela, né? É um time parecido com o Vasco, né? A gente também consegue a maioria dos nossos pontos em casa, dos nossos 20, 16 foram conquistados dentro de casa. Então o Atlético é um visitante fraco, veio desfalcado e a gente tinha que aproveitar e conseguimos aproveitar, né? Ali no primeiro tempo, o nosso gol é muito bem construído, né? É um gol, para quem fala, o Renato não treina, né? Tem esse papo ainda. O Vasco faz um gol muito bonito ali, com o Hugo acelerando o passe. Aliás, uma partidaça do Hugo hoje. E o Thiago Mendes tabela ali com o Pumita, né? E o Pumita também dá uma deixadinha muito boa. E o Thiago faz um golaço ali para abrir o placar no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, não interessava para o Vasco que o jogo fosse franco, né? Era cadência. Tinha que pausar mais o jogo, cadenciar mais ali quando tivesse a posse de bola, e assim foi feito. O Vasco conseguiu ter posses mais longas ali durante o segundo tempo, né? Uma posse, muitas vezes até defensiva, mas para gastar o tempo, né? Para cozinhar, o Atlético precisava, conforme o tempo passasse, se expor, né? E a gente tentar encaixar ali um contra-ataque, uma transição e matar a partida. Ela nem apareceu tanto, né? A gente teve ali algumas jogadas de cruzamento. O Spinelli hoje teve algumas oportunidades de cabeça, né? Deu pelo menos 3 cabeceios, mas nenhum deles muito bom. O primeiro, já mencionei aqui no início do jogo, acho que era um lance que ele tinha que ter cravado, mas nos outros ali uns lances um pouco mais difíceis, mas brigou muito, né? Acho que teve esse grande mérito na partida de hoje, o Spinelli ser muito brigador, ganhou alguns pivôs, incomodou a zaga adversária, apesar de não ter conseguido concluir. Mas o Vasco, apesar de cozinhar mais, quando errou uma saída ali, o Thiago Mendes se embolou com o Robert Renan e teve uma finalização de fora do Luiz Gustavo, no pé da trave. Teve uma jogada pelo lado de ataque ali esquerdo do Atlético, né, que o Rojas não acompanha muito e o menino vai lá na linha de fundo, cruza, o João Cruz acaba não pegando bem na bola. E teve o lance na última bola, né, um escanteio ali no primeiro pau, meu amigo, que eu tive medo daquela bola entrar. Não foi brincadeira, né? Essa rodada, inclusive, foi meio amaldiçoada, né? Os times todos aí, vários times tomando gol no final, gol de empate no final. Ontem foi assim, hoje teve, se não me engano, coisa assim também. Fiquei com isso na cabeça, ainda bem que não aconteceu. Mas, enfim, no segundo tempo foi um segundo tempo de mais controle e menos chances, né? Tanto do Atlético quanto do Vasco. A gente teve uma ótima, o Brenner já tinha entrado ali na vaga do Spinelli, uma jogada boa do Piton pelo lado esquerdo, e o Brenner, cara, brincadeira, a bola vem quicando, o gramado tá bem ruim também de São Januário, preciso falar, mas é uma bola que o centroavante tem que cravar, né? O Paulo Nunes até comenta corretamente na transmissão, bola que tu tem que chegar chapando, tem que agredir a bola, se tu deixar bater, você vai ficar o sabor do kick dela ali, e foi o que o Brenner fez, a bola saiu, a gente podia ter matado o jogo ali perto dos 40 minutos, mas, enfim, ainda bem que não fez falta. Mas eu já, dado o momento ali do segundo tempo, eu já estava pedindo uma alteração, entrar o Ramon Rick no Rojas, porque o Rojas, ele estava até articulando ali algumas jogadas, acho até que apareceu mais no segundo tempo, mas ele, na marcação, estava meio sem função, né? Ele subia lá para encostar, mas não pressionava muito. O Atlético passava dessa primeira muito susto, linha, Spinelli e Rojas, e o Rojas ficava para trás, o Atlético vinha vindo e sobrava espaço, né? Enfim, então eu já pensava em colocar o Ramon Rick no lugar do Rojas, fazer ali junto com o Thiago e recuar o Hugo para marcar num 4-1-4-1. E o Vasco fez isso, o Renato fez isso, só que ele escolheu o Tietê, né? Aí fica difícil, né? Entender essa escolha do Renato. O
o Tietchan não tem acrescentado tanto. Acho que hoje, né? Acho que nem é vilão de nada. Uma jogada, a última que gera o escanteio, em cima dele ali, ele não consegue bloquear. Mas, enfim, acho que a ideia foi correta do Renato, fechar um pouco mais o meio. Como eu disse, não interessava nem um pouco um jogo franco. Contra o Atlético, a gente já tinha o placar, então não havia uma necessidade também de se expor e de tentar construir, criar mais qualquer coisa, era mais defender o resultado, apesar de ser ainda meados do segundo tempo, e tentar num contra-ataque, né? Entrou o Nuno também, acho que o Nuno hoje entrou bem, mais uma vez, não jogou tanto, mas entrou bem, e o Ramon vai entrar também lá no final do jogo, acho que na vaga do... Esqueci agora de quem, mas ele monta com o Tietchan por um lado, o Nuno aqui, Thiago e Ramon, e o Hugo ali entre linhas, né? Para a gente terminar o jogo e garantir essa vitória de 1-0, que, como eu disse lá na introdução, não vinha há 397 dias. É muito tempo, gente. O Fábio Carinho. Quanto tempo, hein, cara? Esse placarzinho clássico, né? Placar, assim, que todo time tem que conseguir conquistar, né? 1-0. Claro que a gente quer goleada, quer o placar dilatado o máximo possível. Ninguém aqui fala que é melhor ganhar de 1-0 do que de 5-1, embora você tome o gol. Mas você precisa, em alguns jogos, né, jogos duros como esse contra o Atlético, apesar dos desfalques dele, ser capaz de... Cara, hoje não foi tão bem, não foi tão inspirado, mas a gente guardou um golzinho e não sofreu aqui atrás. Então, assim, acho que nesse sentido a gente cumpriu bem o objetivo. Falando um pouquinho de atuações individuais, acho que o Cuesta perde um combate ali no primeiro tempo, mas depois faz um bom jogo. Renan também faz um bom jogo. Piton, né, tem um vacilo no primeiro tempo, mas faz um bom jogo defensivamente, ofensivamente, ele que cruza a bola lá para o Brenner matar o jogo. Puma também aguentou bem ali defensivamente, no ataque chegou ali com hoje tá 2 ou 3 bons cruzamentos quando foi solicitado. Achei o Adson um pouquinho apagado. Hugo Moura, para mim, fez uma partidaça hoje. Thiago Mendes, não só pelo gol, mas pela liderança, tomou um cartão bobo ali no início, mas é mais um ótimo jogo do nosso capitão. E o Rojas, cara, achei que não contribuiu tanto taticamente no time do Vasco hoje, mas é um jogador que eu vejo qualidade, né? Ele tem a batida na bola, ele tem inteligência, sabe pausar, tem ali um bom recurso individual para driblar em algumas situações, mas acho que hoje ele, principalmente na fase defensiva, acabou pesando um pouco estrategicamente para o Vasco. Mas, enfim, vencemos, é o que importa por hora, e vamos seguir aí, porque na quarta-feira, né? Ou no meio de semana, não sei se é quarta, acho que tem jogo com o Paysandu, Copa do Brasil. A gente venceu o primeiro jogo por 2-0, tem que confirmar, claro, essa vaga em São Januário. Vamos ver o que Renato Gaúcho vai aprontar para nós, vai poupar, vai mandar um time misto, alternativo, molecada, não sei, veremos. Tem que ser alternativo. Eu iria de alternativo para o jogo contra o Paysandu, ou um jogo que o Vasco tá com resultado, mas não pode vacilar. Então eu iria ali... Cara, eu vou te falar, eu iria ali com o time que jogou contra o Audax, tirando ali o Fusato. Eu iria com o time que jogou contra o Audax. Se der merda, eu coloco Andrés Gomes e tal, enfim. Mas eu iria ali com o time que jogou a Sul-Americana contra o Audax. Vamos ver agora aqui a entrevista do Renato. Olha o que o Renato falou na sua entrevista coletiva. Fala, Renato! Renato, boa noite. Rodrigo Crivellari, do Digão do podcast Cruz Maltino. Parabéns pela vitória. Exibição de hoje. Queria que você fizesse um resumo da partida de hoje, claro, né, como foi a semana de treino. E na última coletiva, você tinha dito sobre alguns detalhes médicos e tal. E tem um jogador, o Adson, né, que é muito querido pelo torcedor, e ele foi substituído, né? Claro que é do jogo. Existe minutagem para ele por conta da lesão? Ele está em recuperação ainda para ficar 100%? Em primeiro lugar, dando os parabéns para todas as mães do mundo. Dia muito especial para elas, apesar que Dia das Mães é todo dia, né? Você que tem mãe, cuida bem. Bem. Mãe é uma só. Muita gente fala que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu já penso que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher.
Dar os parabéns para o Klaus também pela exibição dele, seus assistentes que foram muito bem. Quanto ao jogo, nós fizemos um bom jogo. Desde o início do jogo, criamos, tivemos desde o início do jogo a vontade de vencer, que eu tanto peço para eles, não dando muitas chances ao nosso adversário. E conseguimos, com muita entrega, o resultado que nos interessava, até para sair daquela zona perigosa. Damos um salto na tabela. Isso foi bastante importante. Quanto ao Watson, que você fala, o Watson ficou parado quase 2 anos, gente. Ele está voltando de uma lesão. É difícil um jogador voltar depois de um longo tempo e aguentar os 90 minutos. E mesmo que ele aguentasse, tem horas que precisa ser trocado, senão não precisa de reservas. No momento que o adversário começou a crescer pelo lado, tem que botar jogadores descansados, tanto pelo lado como por dentro, porque estavam ganhando principalmente o nosso meio. Mas, como falei, o mais importante de tudo foi a entrega desse. A gente conseguiu essa vitória que hoje nos coloca em 8º lugar. Foi isso que você perguntou. Renato, boa noite. Amadeu dos canais Na Torcida Vascaínos e Amadeu Vasco. Parabéns pela vitória. Renato, o Vasco, jogando contra os times do G5, não perdeu. E isso também é uma assertividade sua, da sua comissão técnica, de ver um time mais agrupado, mais ajustado. Como você enxerga isso, passar essa mensagem para o torcedor vascaíno? E gostaria, se você me permitisse, eu sei que você está rouca aí com a voz cansada, a respeito de 2 jogadores. Thiago Mendes, na minha humilde opinião, foi o melhor homem em campo, e o Spinelli, pela sua garra, pela sua dedicação tática dentro de campo, um jogador que não perdeu quase bola, principalmente a segunda bola. Obrigado, uma boa noite, Renato. Os 5 primeiros colocados, nós tivemos 4 vitórias e um empate. Mas o que a gente não pode ser é Robin Hood, né? Tirar dos grandes para entregar com todo o respeito aos pequenos. Então, a gente tem que dar essa sequência de bons resultados para que a gente possa brigar a partir do segundo turno. Lógico que faltam ainda 3 jogos, por coisas maiores no campeonato. Tem que pensar grande. Pensar grande é pensar, no mínimo, em termos de Libertadores. Para isso, a gente precisa dessa sequência. Quanto ao nosso torcedor, o torcedor acho que está vendo onde eu vou. Eu sempre recebo os parabéns por tudo que a gente vem fazendo, mas a entrega deles também tem sido fundamental do nosso torcedor, sempre comparecendo em massa, incentivando. E quando eu cheguei, eu falei que eu queria o mínimo do meu grupo, muito tesão. Então eu não vou cansar de repetir essa palavra. É essa entrega, esse tesão que estão tendo dentro do campo, é isso que o torcedor quer ver. O resultado até pode vir uma hora dessa negativo, mas o que não pode deixar é de lutar. Então, é isso que eu cobro bastante do tem que ter tesão. Grupo, independente de quem começa, independente da nossa competição. Eu acho que é importante essa vontade, essa entrega, essas atitudes que o grupo vem tendo a cada jogo. Até porque a cada 3 dias a gente tem um jogo, independente se é brasileiro, Copa do Brasil, como nós vamos ter quarta-feira, ou Sul-Americana. O importante é sempre a gente ter um time descansado e sempre buscando as vitórias como tem acontecido. Sim, os 2 estiveram muito bem. O Spinelli fez o papel dele muito bem, principalmente aquilo que eu peço do atacante. Segurar a bola na frente para o time respirar, cavar uma falta, brigar com os zagueiros. Isso ele fez muito bem, até porque é jogador argentino, né? E argentino sabe, Paraguai, Uruguai sabe que eles têm essa raça aí. Ele foi muito bem, como foi o Thiago, mas eu não gosto de falar assim de 1 ou 2 jogadores, eu gosto de falar em grupo. Todo o meu time hoje teve muito bem. Uns 2 ou 3 jogadores estiveram acima da média dos demais, mas todo o time jogou bem. Boa noite, Renato. Alex Rosa, canal Fala Vascão. Boa noite, Renato. É a primeira vez nesse Campeonato Brasileiro que o Vasco não toma gols, né? E na sua coletiva de imprensa, de apresentação, você enfatizou muito isso, que queria estancar os números de gol que o Vasco estava tomando. O que você tem feito para que isso
ocorra com mais jogos. Boa noite. Eu sou contra a falta. Não é que seja contra a falta. Eu sou contra a falta desnecessária. Porque da falta desnecessária, você traz perigo para a sua área. Então, se você for fazer uma pesquisa, buscar, que eu não tenho nada a ver, o Vasco, antes da minha chegada, você vai ver quantas faltas o time do Vasco fazia. Então, tem horas e horas para você fazer a falta. Então, hoje nós temos 6 faltas. Então, não adianta você querer mostrar tesão, ela mata já toda hora. Não, você está dando armas para o adversário. A falta ela tem que ser feita na hora certa. E o meu time sempre faz as faltas na hora certa. Tanto é que hoje nós temos 6 faltas. Você fica fazendo falta, o adversário tem um bom batedor, tem um time alto, você tem grande chance de tomar o gol. É lógico que gol não é somente na bola parada. Eu treino eles taticamente quase que todos os dias. Tirando o dia dos jogos, eu treino eles na parte tática. Então, eu procuro ensinar para eles a maneira que eu quero que eles se comportem e da maneira que eu gosto que eles joguem. Eles têm jogado, eles têm diminuído bastante as oportunidades que os adversários têm, porque a gente tem diminuído bastante os espaços que talvez antes era o que o Vasco dava para os adversários, e você dando muito espaço para adversários, você vai se complicar. Hoje, vamos defender, a gente defende praticamente com todo mundo, não dando espaço para o adversário, e na hora de atacar, quem tem que atacar, ataca. Mas, principalmente, a gente vê essas faltas de prol da nossa área, as faltas essas desnecessárias, que numa falta desnecessária se toma muito gol de cabeça. Boa noite, Renato. Meu nome é Flávio Drummond, da Rádio Grande Rio. Renato, hoje você entrou com o Vasco com 2 extremas especialistas, né? O Andrés Gomes pelo lado esquerdo e o Adson pelo lado direito. E, a meu ver, um dos jogadores que estiveram acima da média foi o Rojas. Hoje ele jogou realmente muito bem. Mas assim, eu queria te perguntar se essa armação que você colocou, o Andrés Gomes de um lado, o Adson do outro, dando opção para ele, mais opção do que vinha tendo, porque o Andrés Gomes estava só jogando pelo lado esquerdo, só tinha o Andrés Gomes de especialista pelo lado esquerdo antes do Adson voltar à equipe, se isso de repente pode ter facilitado para a excelente atuação do Rojas na noite de hoje. A escalação que eu coloco em campo depende muito do adversário, depende muito do que a gente precisa. E depende do que eu tenho visto os jogadores nos treinamentos e nos jogos entregarem. Então, hoje a gente sabia que o Atlético Paranaense jogava com três zagueiros, com 2 laterais, fazendo uma linha praticamente de 5, e a gente precisava abrir essa defesa deles. Então, nada melhor do que você abrir uma defesa do adversário tendo os jogadores do drible, do 1 para 1. Tanto o Adson quanto o Gomes. E eles estiveram bem. Mas aqui eu falei, depende muito do que a gente precisa, depende muito do adversário, depende muito do local do jogo, até porque fica impossível você colocar sempre a mesma equipe em campo, jogando a cada 3 dias. Mas o importante é que muitas vezes eu renovo o time justamente para dar sangue novo, descansar alguns jogadores, principalmente sabendo que a gente tem um jogo difícil sempre fora de casa. Renato, vocês querem que eu perca a voz de ver, né? Mas vamos lá. É rápido. Calma, Renato. A hora do Vasco. Você fugiu do protocolo, né? Nesse jogo, o Spinelli jogou no meio de semana, o Piton também. Só queria que você comentasse o que você achou da parte física desses jogadores e se dá para fugir do protocolo em outras vezes. Não, eu fugi, de vez em quando a gente vai fugir, depende do que eu falei, depende do que a gente precisa. O Piton, por exemplo, jogou porque o Cuiabano não jogou. Quem ia jogar era o Cuiabano. Aí o Cuiabano não estava com segurança, então a gente evitou colocar ele em campo. E aí eu falei com o Piton, ele falou, não, eu vou sem problema. Tanto é que, faltando uns 15, 20 minutos, ele me falou, tô sentindo câimbras. Eu falei, não, tô segurando a última para você. E coloquei o Lucas, eu sei que não é da posição, mas porque eu sabia que a bola aérea, no final do jogo, ia, e ele ficou paradinho e era mais um zagueiro bom de cabeça. Então, por isso coloquei o Piton. E o Spinelli, justamente porque o Atlético joga com 3 zagueiros, eu tinha que ter um jogador de área, um jogador que briga com os zagueiros, um jogador que segura, protege, nas características do Spinelli. Eu falei com ele, na sexta-feira praticamente, eu não deixei ele fazer nada, justamente para ele se recuperar da viagem do jogo lá, da grama sintética. Hoje ele falou que estava bem, então ele foi, por isso que ele saiu no final também, porque 2 jogos seguidos, grama sintética, viagem, enfim. Enquanto ele esteve em campo, ele fez muito bem o papel dele. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Obrigado.
Calma, Renato. Oi. Não, tô com dor de dente. Será que o povo riu aqui no chat? Não deve ter rido. Eu acho que não vai chegar nos comentários. KKK. A galera riu ali. Enfim, cara, Renato falou. Agora vamos ver aqui a Zona Mista, né? Que é um conteúdo também que a Vasco TV está colocando aí. A Zona Mista de Vasco e Atlético Paranaense. Parapá. Resultado importantíssimo, até um fato curioso, durante a rodada ainda rolando, vocês chegaram a ficar na zona de rebaixamento, mas agora o Vasco é o 8º colocado, chega a 20 pontos e mais importante ainda, é uma vitória sem sofrer gols, né? O que ainda não tinha acontecido nessa edição do Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sí, fue muy importante para el equipo, para el grupo aniar hoy acá en el San Januario. Yo creo que nos sirve mucho para tener confianza y para sumar con el empate del otro día, yo creo que estamos por buen camino. A gente fala muito sobre a rodagem desse grupo e as oportunidades que o Renato dá, né? Hoje um jogo de Campeonato Brasileiro e você foi titular. O que ele vem conversando com você e qual foi a conversa para você começar a jogar no jogo de hoje? É uma consequência do que você apresentou nesses últimos jogos do Sul-Americano? No sé, yo creo que estamos haciendo todas las cosas bien, que estamos todos en cada puesto que tiene cada uno luchando y peleando por un lugar para hacer las cosas bien. Y nada, la competencia interna es lo que mejor nos puede pasar. Y la Sudamericana y la Copa de Brasil y tantos partidos para mostrarse, capaz para los chicos que no vienen con pocos minutos, nos sirvió, también le sirvió a Adson también para hoy jugar, así que nada, estamos haciendo las cosas muy bien y ojalá que sigamos así. Spinelli, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua adaptação aqui ao futebol brasileiro. Você já está há um pouco tempo ainda, é verdade, mas como é que você está se sentindo? Já dá para entender um pouco melhor como é que funciona aqui o futebol no Brasil? Sí. Para entender cuando falan todo, mas ahora que tengo que falar me pongo un poquillo nervioso, entonces falo en español. Pero sí, me siento cada vez mejor, ojalá que sean cada vez más goles, pero bueno, nada, está la confianza de mis compañeros, del entrenador, así que nada, hay que seguir trabajando para terminar este semestre de la mejor manera. Então fala pra gente quais são as palavras de português que você já tá aí falando. Falei um pouquinho, não? Cuidado! Falei. Não, é que se tenho que falar e depois jogo, entro... Mas tem alguma palavra assim que você já entendeu o que é ser carioca? Que você... Sim, eu sou carioca da Gema. Tchau. Contra o Paysandu no meio de semana, uma competição diferente, mata-mata. Olha o Flávio Mendes aí da Bahia. Primero que nada, boa noite. Na verdad que na jugada do gol, como você falou, eu entro por dentro porque Adson estaba afuera. Siempre entrenamos esa jugada también. Cuando veo que Thiago da la bola, eu doy de calcanhar así, ele faz o gol que sirvió para a gente conseguir 3 pontos que creo que a gente queria fazer. Ganar o jogo. A gente trabalhou muito para vencer e crescer na tabela. Ficamos felizes por isso e agora tem um jogo da Copa do Brasil que vai ser difícil também. Mas a gente se está preparando para esse jogo também. Especificamente chama muito a nossa atenção porque ela está sempre presente. Às vezes é um jogo pequeno no campeonato estadual, um jogo longe, e a gente vê que ela tem uma dificuldade de locomoção, não sei exatamente o que, ela está sempre presente. Hoje entrou em campo com você. Queria que você falasse um pouquinho assim de ter ela tão perto, acompanhando você tão perto, e um jogo importante que você participa do gol num dia como o dia de hoje. Não, muito feliz. Desde criança ela sempre acompanhou. Ela ficou cuando era muy nuevo, tenía 9 años, cuando ela ficou así con esa discapacidad en la parte izquierda. Y hoy ela consiguió entrar no campo, feliz también por eso. Dar la victoria para ela también, para mi mamá que también es mãe, para mi mulher y para todas las mães también. Dar o parabéns pelo dia de ela hoje. E o que ela tem? Não, ela tem uma parálise na parte esquerda, assim. Ela não consegue movimentar a mão esquerda e a perna. Te acompanha, tá sempre? Sempre. Ela dependendo de chuva, lá no Uruguai tinha frio, tudo, ela tá sempre. E te cobra muito? Não, um pouco. Ela ainda tá entendendo um pouco o futebol, mas ela vem, acompanha.
Puma, agora a gente vê cada vez mais a Copa do Mundo se aproximando, né? A paralisação, vocês ainda têm jogos pelo brasileiro. Vocês vêm do jogo da Sul-Americana e tem brasileiro na próxima semana, nessa semana, né? Na quarta-feira já tem Copa do Brasil. Como é que tem funcionado isso? A gente sabe que o Vasco tem um planejamento, mas para o atleta, né? De fato, mudar essa chave. Agora, por exemplo, a Copa do Brasil é um campeonato mata-mata, no brasileiro é importante também estar sempre pontuando. Como é que vem sendo isso para vocês? E, é claro, essa conversa com o Renato. Não, para nós sabemos que temos um elenco qualificado, eu já falei isso. A gente trabalha, se conhece, treina todo dia. Acho que tem mais de um time. A gente troca, na Sul-Americana estamos na primeira posição. Agora a Copa do Brasil temos a vantagem, temos que conseguir ganhar de novo aqui na volta. E o brasileiro hoje conseguimos o que tínhamos que fazer, que era ganhar o jogo, ficar mais em cima da tabela, que ir alejando um pouco da parte de embaixo. Então ficamos felizes por isso e trabalhar, seguir trabalhando e melhorando as coisas que tem para melhorar. Agora, o Renato, ele instaurou uma nova forma de dar um pronunciamento, né? Depois de jogos da Sul-Americana. A gente vê ele lá da casa dele, colocando um videozinho lá no Instagram dele, na rede social. O atleta também tem que acompanhar esse pronunciamento do professor, como é que é. E eu queria que você falasse também sobre o fato de hoje vocês não terem sofrido gol, né? A gente está falando da sua qualidade também ofensiva, mas o Vasco, nas 14 rodadas anteriores do Campeonato Brasileiro, tinha sido vazado. E hoje sai com essa vitória e a defesa ilesa. Não, o Renato ele fala muito com a gente, brinca muito, deixa a gente leve, a verdade que também é bom esse trabalho que ele faz com nós. E depois do jogo, de não tomar gol, a gente vem trabalhando também isso. A gente sabia que tomava gol sempre, então era algo que a gente tinha que melhorar. Hoje, por sorte, a bola não entrou. Ele teve na última jogada aí que a bola sai. Então, feliz também por isso. E como falei, tem coisas para melhorar ainda que tem que trabalhar. Então é isso, galera. Ficou o vídeo aí da Vasco TV. Valeu, Vasco TV. Grande vitória do Vasco da Gama. Agora é mirar o próximo jogo da quarta-feira contra a equipe do Paysandu. Renato vai de titular, vai de misto. Eu, se eu fosse o Renato, iria com a mesma escalação que venceu a equipe do... Opa, desculpa. Então aí o Pimenta falou. Se eu sou o Renato, fica o próximo jogo do Vasco agora contra o Paysandu na próxima quarta-feira, Copa do Brasil às 7 horas da noite. E a grande dúvida que fica, né? Renato vai com titular, Renato vai com reserva. Qual será a escalação do técnico Renato Gaúcho? Qual time que Renato Gaúcho vai colocar em campo? Essa é a dúvida que fica no ar. Vou ficando por aqui, hein? Valeu, galera. Aquele abraço e saudações vascaínas.